Os gastos militares globais atingiram um recorde histórico em 2023 de 2,4 trilhões de dólares. Foi um aumento de 6,8% na comparação com o ano anterior. Isso foi puxado por conflitos, como a guerra na Ucrânia e a ofensiva em Gaza. O momento é de medo e insegurança em todo o mundo. Mas se a gente analisa a situação do ponto de vista econômico, isso tem gerado um boom no setor de armas e acelerado a economia de muitos países. Nesse vídeo eu vou te mostrar quem tem se beneficiado e o que está por trás dessa corrida armamentista atual. Se a gente olhar para o PIB do mundo inteiro, 2,3% deles são despesas militares, e elas cresceram pelo 9º ano consecutivo, de acordo com um relatório do CIPRI, Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz. Os governos de todo o mundo gastaram uma média de 6,9% do orçamento deles em despesas militares. Os Estados Unidos ainda são de longe o país que mais gasta com defesa, 3 vezes mais do que a China, que vem em segundo. Os americanos são responsáveis por 37%. E mais da metade dos gastos militares de todo o mundo vem de países da OTAN. Os orçamentos militares aumentaram em todas as regiões. Os gastos de Israel, por exemplo, que só fica atrás da Arábia Saudita no Oriente Médio, aumentaram 24%, impulsionados pela ofensiva em Gaza. E a questão aqui é que quando países veem os vizinhos ou outras nações concorrentes aumentando os gastos militares, eles tendem a fazer o mesmo. Isso tem gerado um efeito em cadeia em todo o mundo. Parte desses gastos militares vai para armamentos. No caso de Israel, os 2 maiores países fornecedores de armas são os Estados Unidos, com 69% do total, e a Alemanha, com 30%. O negócio de armas movimenta bilhões, e também nesse caso os Estados Unidos aparecem na primeira posição. Entre 2019 e 2023, as exportações de armas americanas representaram 42% do total, uma porcentagem maior que a dos 2 maiores exportadores seguintes juntos, França e Rússia. Em quarto lugar está a China, e a Alemanha emergiu como o 5º maior exportador de armas do mundo. As 5 maiores empresas de armas do mundo são americanas. A maior dela é a Lockheed Martin, fabricante, entre outras coisas, dos caças F-16 e F-35. Em 2022, ela registrou vendas de quase 60 bilhões de dólares, bem à frente da segunda colocada, a RTX. A maior empresa chinesa de armamentos aparece somente na 7ª posição. Em 2023, as vendas de equipamentos militares dos Estados Unidos para outros governos aumentaram 16%, atingindo um recorde de 238 bilhões de dólares, de acordo com o CIPRI. Isso tem sido puxado pela ajuda bilionária de Washington a Kiev desde o início da guerra na Ucrânia, mas cerca de 90% dos pacotes de ajuda militar para a Ucrânia, de certa forma, ficam nos Estados Unidos. Os americanos enviam armas já produzidas e estocadas. Isso reativa toda a cadeia de produção da indústria armamentista deles. Eles fabricam mais mísseis, mais aviões, mais sistemas de orientação e rearmam as Forças Armadas dos Estados Unidos com equipamentos mais modernos. Isso tem estimulado a economia doméstica por lá, inclusive criando empregos diretos e indiretos. Isso fez com que as ações das empresas de armamento alcançassem níveis recordes na bolsa. De acordo com um estudo da Bloomberg em Wall Street, elas tiveram ganhos de 8% a 20% desde o início da guerra da Ucrânia até fevereiro desse ano. E tudo indica que essas ações vão se valorizar ainda mais. A gente está falando de um setor em expansão, lucrativo e de baixo risco, já que os principais clientes são os estados. E essa tendência não existe só nos Estados Unidos, ela é mundial. As ações da Rheinmetall, a maior empresa de armas da Alemanha, subiram mais de 100% nos últimos 12 meses. Ela está construindo novas fábricas e o grupo registrou um lucro líquido de 535 milhões de euros em 2023, um crescimento de 13% na comparação com o ano anterior. A Alemanha vai gastar pelo menos 72 bilhões de euros em defesa nesse ano, um valor nunca antes visto na história recente. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, ela deve atingir os 2% do PIB em defesa exigidos pela OTAN. No ano passado, o país já tinha o 7º maior orçamento militar do mundo. E essa ideia de vincular o orçamento de defesa ao PIB tem sido usada como referência em muitos países, como no Brasil. No Congresso Nacional tem se discutido uma PEC para tornar obrigatório destinar esse percentual de 2% na defesa nacional. Atualmente o Brasil gasta 1,1% e tem o maior orçamento militar da América Latina. No mundo fica em 18º. Os 5 maiores são Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Arábia Saudita. Esse assunto de gastos militares e vendas de armas é complexo. Esse é um comércio que mexe com interesses econômicos, mas também políticos e estratégicos. Não é um mercado livre. As empresas armamentistas ganham sim muito dinheiro, mas os negócios são regulamentados e têm que ser aprovados pelos governos. O mercado de armas é uma peça-chave nessa busca dos países para manter e aumentar a área de influência deles. É um elemento chave de poder e, nesse aspecto, a hegemonia dos Estados Unidos no mundo ainda continua muito forte.
A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.